Olá a todos que acompanham a programação da Rádio Socesp no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu sou Marcelo Franken, diretor de comunicações da Socesp, e hoje agora com um convidado muito especial, Dr. José Krieger, professor em cardiologia molecular e genética. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que bom, seja bem-vindo. A gente quer falar aqui sobre um tema que cada vez está ficando mais em moda, mais em voga, e que é muito importante. Eu entendo que essa é a cardiologia do futuro, que é a cardiologia de precisão. Dr. Krieger, o que é a cardiologia de precisão? Olha, o padrão ouro da medicina até hoje, e continuará sendo ainda por algum tempo, é uma medicina feita pela média. E eu explico o que é isso. Quer dizer, quando a gente tem que tomar uma decisão baseada em parâmetros científicos, imagine um ensaio clínico, ele é feito com dezenas, centenas, milhares de indivíduos. Isso que garante que uma droga não tem efeitos colaterais e que tem o efeito desejado. Agora, isso não recapitula as variações de efeito que tem em cada indivíduo. E nós estamos vendo hoje que isso não é trivial. Mesmo nas drogas do tipo blockbusters, aquelas que são mais utilizadas em cardiologia, e falando só de classes, inibidores da ECA, beta-bloqueadores e assim por diante, se você for ver em quantas pessoas elas funcionam no seu paciente, o efeito é muito diferente daquele dos trials. E o advento da genética, das ômicas, está permitindo que alguns desses assuntos sejam revisitados. E aí vem essa ideia de você cada vez mais progredir para uma medicina que seja individualizada e personalizada. Isso é um caminho, uma jornada que está se abrindo. Muito legal, muito interessante. Isso que você falou se refere muito ao que a gente chama de farmacogenômica ou algo neste sentido. Mas a gente pode falar da cardiologia como um todo, não só dos tratamentos, como dos diagnósticos, das causas, da previsão de doenças e coisas do tipo. E você aqui no Congresso tem uma participação em que fala sobre a miocardiopatia idiopática. Seria a cardiologia de precisão e a genética o fim da cardiomiopatia idiopática com este termo? Pois é, essa é uma das áreas bem interessantes. Se a gente pensar que o primeiro gene associado a uma cardiomiopatia ocorreu no início da década de 90, desde lá nós descobrimos, inclusive, qual é o mecanismo de ação, como isso acontece, e estamos vendo já nos últimos 2 anos resultados de drogas que foram desenvolvidas com essa finalidade. Imagina só, drogas que vão ativar ou inativar esse processo, no caso da cardiomiopatia hipertrófica, diminuindo a contratilidade e, no caso da dilatada, eventualmente aumentando a contratilidade. Pois bem, isso reflete um melhor conhecimento. E se a gente lembrar que o idiopático guarda, é aquele guarda-chuva que representa o que a gente desconhece, cada vez mais ele vai ficar menor. Então eu acredito que um dos caminhos para isso, claro que também junto com outras modalidades, tipo imagem, enfim, é todo um arsenal que hoje a gente consegue utilizar e cada vez mais esse idiopática vai ficando reduzido. Ou seja, o conhecimento aumenta e a idiopaticidade diminui. Legal, bacana. A gente pode tentar estabelecer de alguma forma a relação do genótipo ou das características genéticas de cada indivíduo com o ambiente em que ele vive. Então, nós temos indivíduos famosos, inclusive, que fumaram até 100 anos de idade e não desenvolveram doença, ou pelo menos não desenvolveram doença relacionada ao uso do tabaco. Outros desenvolvem mais precocemente. Existe uma forma de relacionar ambiente e genética? Esse é um assunto que está muito em pauta. A primeira coisa, para ilustrar bem o que você falou, pensa no Churchill. Bebia, fumava, era obeso, e as faculdades mentais, vamos dizer assim, cognição, mantida até um período bastante avançado da vida. Todos os dados que a gente conhece mostram que ele é um ponto fora da curva. Então ele não pode ser utilizado como exemplo. A questão que se apresenta hoje é quais seriam os instrumentos que a gente tem para fazer previsão. Por exemplo, um grande número de pessoas ainda fuma e não tem nenhuma dúvida da influência do tabaco, tanto para o câncer, mas em particular para as doenças cardiovasculares. E isso não foi suficiente ainda para fazer com que as pessoas parassem de fumar. E a gente entende isso perfeitamente.
Por que os cassinos ainda estão abertos? Alguém tem dúvida quem é que ganha no cassino? É o dono. Só que sempre existe alguém que foi lá e ganhou dinheiro. E você imagina, eu serei esse alguém. Bom, quando é que esse quadro muda? Imagina que se agora eu tenho um score de risco, ou mesmo um teste genético, um score de risco que avalia várias características genéticas, ou um teste particular, e eu agora, para um paciente, eu posso dizer, se você não seguir esta trajetória, é possível que na sua terceira década você tenha um problema muito sério. Então, nós não dispunhamos disso. Então, a relação médico-paciente vai começar a mudar também. Ela é muito poderosa, mas ela ainda não é capaz de persuadir o indivíduo nessas situações. Ou ela é capaz, mas não com a eficiência que nós gostaríamos. Então, eu acho que nós estamos agora na iminência de começar a mudar esse quadro. Quer dizer, existem alguns dados muito interessantes de scores de riscos poligênicos que não dão um diagnóstico específico para o indivíduo, mas eles começam a estratificar risco. E nós já temos evidências, tanto em prevenção primária quanto secundária, por exemplo, utilizando estatinas, que a resposta dos indivíduos de alto risco genético é muito superior aos com baixo risco. Então isso tem implicações muito grandes para como a medicina que nós vamos estar fazendo nos próximos anos deve mudar e incorporar alguns desses elementos. Legal. E por último, vamos tentar viajar mais ainda, vamos tentar ir mais longe. A gente entende e acredita que a gente vai conseguir em algum momento integrar dados de genética com dados múltiplos oriundos do Big Data. Então, por exemplo, pacientes, pessoas com tal perfil genético que você consegue detectar pelo smartphone quantos passos ele costuma dar por dia e, ao mesmo tempo, a frequência cardíaca no wearable dele, e com a poluição do ar da CETESB na cidade onde ele vive, poluição média do ar e clima, e seja mais lá o que for. Bom, enfim, N outras variáveis que a gente pode colocar, juntar tudo isso para traçar o perfil de risco do paciente? Sem dúvida. Esse é o horizonte que se coloca. Já não é mais um problema de desenvolvimento tecnológico. As tecnologias estão convergindo para que isso aconteça. O problema todo é como é que nós vamos organizar o sistema de saúde. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é o país que mais aloca recursos para a saúde, 18% do PIB da maior economia, isso dificilmente vai acontecer de uma forma, digamos assim, para toda a população, porque existem vários silos públicos e privados nos Estados Unidos. Já no Brasil, nós temos uma situação sem precedentes, que você tem o SUS, que já atende cerca de 70% das pessoas, e mesmo aqueles que fazem uso da saúde privada, eventualmente na alta complexidade, voltam para o SUS. Então, há elementos para a gente progredir nessa parceria entre o setor privado e o público, mas guardando aquela perspectiva de considerar a população como um todo e para que a gente possa incorporar estes elementos. Eu acho que isso realmente vai ser o grande desafio que nós temos e que ele não é mais tecnológico. Quer dizer, ele já está sendo demonstrado em pequena escala, mas o desafio é como é que a gente começa a fazer isso para todos. E por último, para terminar, eu sei que você tem mais atividades no Congresso, isso é ótimo. Implicações éticas de tudo isso, questões de privacidade e questões de diagnósticos ou previsões precoces de doença que possam trazer angústia às pessoas. Muito importante esse tema. E esse tema inclui a questão pessoal, como você colocou, mas inclui também novos contratos sociais. Por exemplo, eu não posso afastar alguém da empregabilidade com base em genética. Quer dizer, isso faz parte de uma loteria da vida. Nós, enquanto sociedade, vamos ter que ter outros contratos sociais. Então, a tecnologia está indo mais rápido e a sociedade vai ter que dar respostas a esses avanços para que a gente não tenha uma desagregação do nosso ambiente. Mas, sem dúvida alguma, essas são questões importantes. Por exemplo, os Estados Unidos já têm algum regramento, quer dizer, as coisas são incipientes, mas eu acredito que novos contratos sociais serão necessários para que a gente utilize essas ferramentas com a sua plenitude e com o benefício que elas podem dar. Legal. Bom, quero agradecer a todos que nos assistiram, ao vivo ou no on demand,
E quero muito agradecer ao professor Krieger pela participação. Foi ótimo, foi excelente. Espero que a gente possa repetir essa conversa no futuro para ver o que aconteceu. Isso mesmo. Prazer. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.